Oi gente, bem-vindos ao canal Monalita. Eu sou a Monalita e hoje a gente vai falar sobre As Aventuras de Pi, o livro. Se você gosta de Jogos Vorazes, Lost, Titanic, O Náufrago, você vai amar As Aventuras de Pi. Então, gente, a gente vai falar sobre As Aventuras de Pi. Esse livro é maravilhoso, sério, eu recomendo pra todo mundo. Esse livro é ótimo. As Aventuras de Pi foi criado por Ian Martel, ou Martel, não sei falar, desculpa. Ian Martel. Ele nasceu na Espanha em 63 e tá aqui. Ele é o autor. Ele cursou filosofia, já foi plantador de chá, segurança e lavador de pratos. E é escritor. E, tipo, ele se inspirou na história Max e os Felinos, que é um escritor brasileiro que criou Moacir Scliar. Eu não sei falar direito esse nome, desculpa. Não sei falar o nome de ninguém, pra você ver. Então, ele se inspirou na história que esse brasileiro criou, Max e os Felinos. Então, a Aventura de Pi é inspirado no Max e os Felinos. Vai passar um caminhão. A história do Pi é a seguinte. Tem um ônibus aqui. Tem um ônibus. Não sei se eu vou falar e vai dar pra ouvir. Então, a história do Pi é a seguinte. O nome dele, na verdade, é Psin Molitor Patel. Ele escolhe o pessoal pra chamar ele de... gosta do nome Psin. Tem toda uma história por trás do nome, do significado do apelido e tal. E tipo, é uma história ótima, porque no começo do livro mostrando a infância dele, a adolescência, até metade da adolescência, porque o livro acontece quando ele tá adolescente, os maiores acontecimentos. E o pai dele é dono do zoológico, e o que acontece? A economia no país estava piorando, da Índia, que no caso o Pi é indiano e a família dele também, eles moram na Índia. O pai dele é dono do zoológico. E como a economia estava baixando, o pai dele resolveu mudar para o Canadá e vender alguns animais, viajar com alguns animais no navio, para se mudarem para o Canadá, porque a Índia estava sofrendo uma crise econômica. Então, eles vão viajar de navio. E o que acontece? O navio afunda. E o que acontece? O Pi vira um náufrago num bote com um orangotango, uma hiena, uma zebra e um tigre, que vos fala, mentira. E esse tigre, ele tem o nome de Richard Parker, isso, Richard Parker. Então você vai ouvir muito falar no Richard Parker, por isso que eu tô assim aqui. Aliás, quem não percebeu que tem um tigre aqui, né? Pois é, então, aí no livro você vai conhecendo que o Pi, ele é um garoto muito religioso. Ele leva a sério muito a espiritualidade, então ele tem 3 religiões. Sério, 3. O Pi tem 3 religiões. Ele é hindu... peraí, confundi aqui. Ele segue o catolicismo, o hinduísmo e o islamismo. Isso. 3 religiões. Então você vai estar conhecendo cada uma delas. Então no livro ele vai estar explicando sobre cada religião, como é que é, as orações, tal, as reuniões deles lá. Então, como ele é um garoto muito religioso, você vai estar conhecendo a religião que é mais popular ali na Índia, na região e tal. É muito bom você ver a cultura indiana e você conhece assim, por meio de um garoto que é da Índia. E o Pi, ele sofre muito preconceito por ter 3 religiões. Então ele sofre preconceitos próprios fiéis das igrejas, das religiões e tal. Mas mesmo assim, ele se mostra um garoto decidido, firme, forte. Porque até no último momento que você pensa que ele vai desistir da vida, ele não desiste. Por mais que ele fala que desistiu.
Então ele tem uma força e não está consciente dessa força, que ele é muito forte. Então por mais que as pessoas zombem dele, por mais que ele esteja numa situação horrível, ele nunca desiste. Então isso é muito inspirador, a força que o Pi tem. Então é muito admirável a gente ver isso num personagem, porque a gente pode até se inspirar neles. Porque mesmo que é ficção, a ficção pode mudar vidas. Então foi ótimo para eu estar lendo e é ótimo. E mesmo o pai do Pi sendo um cara, um senhor rígido, não é um cara, é um senhor. Então mesmo o pai do Pi sendo um homem rígido, um pai rígido, o Pi continua decidido a fazer as coisas que ele gosta, mesmo não recebendo total apoio da família. O Pi, em alguns momentos você consegue notar o bom humor dele, por mais que ele esteja numa situação horrível, que você pensa que ele vai desistir de viver, ele ainda vê um pontinho de humor nas coisas. Então você vai se divertir em muitos capítulos que ele vê situações engraçadas, até onde parece que não havia graça. E no livro, pelo Pi ser filho do dono do zoológico, ele acaba adquirindo um conhecimento bem vasto sobre os animais. Então você vai estar conhecendo sobre comportamento animal, sendo animal selvagem ou doméstico. E tipo, você vai perceber que tem coisa que o Richard Parker faz que é a mesma coisa que um gato faria, ou um cachorro. Então você vai aprender sobre o comportamento dos animais. Isso é muito interessante, sabe? Tem coisa que seu cachorro faz, você não entende, e às vezes no livro você vai descobrir por quê. E é ótimo, você vai aprender muita biologia nesse livro. Vida animal, tal. É muito bom. É como você aprender biologia de uma maneira divertida. E é uma maneira divertida. Eu não recomendo você ler e tá comendo alguma coisa ao mesmo tempo, a não ser que você tenha um estômago muito forte. Porque vai ter umas partes que vai dar nojo, sério. Ele vai estar no bote sozinho, só com o tigre. Então ele vai estar com fome e vai comer qualquer coisa, então vai dar nojo. Eu não vou falar o que vai acontecer, mas tem coisas que são... Mas vai ter capítulos também que vocês vão gostar muito, por quê? Porque vai estar falando de comida, e por mais que você não conheça a culinária indiana, ele vai estar descrevendo bem como é o sabor de cada alimento, então vai dar água na boca. Um exemplo é o capítulo 51. Anotem aí, 51. É um dos melhores capítulos, que fala de coisas que dão água na boca. O livro, no início, tem um narrador narrando ele estando na casa do Pi. Por quê? O que acontece? O Ian Martel, alguém recomenda ele ir na casa do Pi, porque o Pi tem uma história ótima. Então, toda essa história do livro está sendo contada pelo Pi Patel. E o Ian está anotando. É ficção, mas é muito verossímil. Até hoje eu fico assim, e se o Piscine existe mesmo, sabe? É muito verossímil mesmo. Tanto é que eu desconfio, talvez tenha alguém que passou a mesma história, mas não tem esse nome e fez umas modificações para não descobrir quem é, porque é muito verossímil a história. E você vai perceber isso. E isso é muito bom. Histórias verossímeis são as melhores coisas que existem. Esse livro inspira a gente nunca desistir dos nossos sonhos, nunca desistir, por mais que a gente esteja numa situação triste, numa situação deplorável, que não parece não ter saída. Então esse livro é como uma luz no fim do túnel. Então se você está passando um momento difícil na sua vida, está pensando em desistir, lê esse livro, por favor. Porque leia livros, mas leia Aventuras de Pi também, porque você vai gostar muito e vai te ajudar a focar no que é bom. No livro, o Pi vai estar falando o ponto de vista dele sobre os zoológicos. Por quê? Muita gente é contra o zoológico hoje em dia, porque fala que o espaço é muito pequeno comparado com o espaço da natureza, fala que talvez eles não dão comida direito, ou que não tratam os animais direito, mas um detalhe que o Pi fala é que às vezes tem 5 zoológicos, exemplo. Desses 5 zoológicos, se um maltrata os animais e não cuida bem dos animais, todos 5 ficam com a má fama, uma fama suja. E ele fala que o pai dele cuida bem do zoológico e tal, e muita gente não concorda com o zoológico. Mas ele fala, muitos animais que estão ali no zoológico de Pondicherry
foram animais que eram maltratados no circo ou que eram domesticados e a pessoa agredia o bicho ou não tratava bem, não alimentava bem. Então os animais que estavam ali é porque precisavam de ajuda. E no zoológico eles estavam ajudando, dando a comida certa, o espaço certo. Porque muita gente fala, ah, mas a jaula é muito pequena. Tá, que tem jaula que é muito pequena, mas tipo assim, um tamanho considerável para o animal poder correr, brincar, pular, comer e descansar. Então, muita gente acha que é pequeno comparado com a natureza, mas o animal anda muito na natureza, por quê? Porque ele tem que caçar comida. Então, às vezes, se ele não acha daqui a 1 quilômetro, ele tem que correr 2 quilômetros para procurar uma comida. Porque se ele achar no primeiro quilômetro uma comida, ele para ali e fica ali. E no outro dia ele anda mais, por quê? Porque ele tem que caçar mais comida. Então, os animais, eles estão na vasta natureza, um vasto espaço, por quê? Ele está procurando comida. E quando ele achar comida, ele vai parar. E no zoológico é a mesma coisa. Ele está no espaço que é dele, e, tipo, ele tá recebendo comida, ele não precisa de correr muito longe. Tipo, já vai estar com sombra e água fresca, de graça pra ele. Claro que a natureza é 1000% melhor do que um zoológico, mas muitas vezes os animais que estão ali estão recuperando de uma doença ou foi maltratado. Então, no zoológico, às vezes ele está ajudando o animal a estar sobrevivendo, porque na natureza, às vezes os animais não sobrevivem tanto quanto sobrevivem no zoológico, que trata ele bem. Porque no zoológico vai estar ajudando ele. E, tipo, muitos animais estão doentes, e se colocasse o animal do zoológico na natureza, talvez ele não sobreviveria. Porque ele não saberia caçar, ele já perderia esse instinto de caça, porque ele acha que quem dá comida pra ele tem que ser humano, aquele humano. E é isso. O animal acaba acostumando com o ambiente ali fechado. Um exemplo que o Pi fala é que você vive na sua casa, certo? Certo. E, tipo, se chegasse alguém na sua casa e falasse, sai da sua casa agora, você é livre agora, pra morar onde quiser. Se chegasse alguém na sua casa e falasse, sai daqui, tô te expulsando, agora você pode ser livre de verdade, o que você acharia? Você não gostaria, porque você ia acabar virando sem teto. Você ia ser como um peixe fora d'água. Então a mesma coisa os animais que foram criados desde pequenininhos no zoológico, que é bom, que trata ele bem, que cuida bem dele. Se você expulsasse ele do zoológico, colocasse na natureza, provavelmente ele não viveria muito tempo. Por causa do alimento, ele não saberia caçar, ele pensaria que alguém ia dar comida pra ele, então ele ia morrer de fome ou morrer assassinado por um outro bicho. Então, é óbvio que eu sou a favor da natureza, mas, tipo, eu não sou contra zoológicos que tratam bem os animais. E o que me ajudou a chegar a esse raciocínio foi esse livro. Porque às vezes você pensa que todo zoológico maltrata animal, mas nem todos. Porque é igual humano, né? Humano, tipo, você anda com alguém faz alguma coisa, a pessoa pensa que você faz a mesma coisa com o seu amigo, porque você é humano também, você anda junto com ele, é a mesma coisa do zoológico, sabe? Só porque um maltrata não quer dizer que todos maltratam. E nesse livro você vai estar notando que não tem isso de os humanos são horríveis, os animais são bondosos. Por quê? A gente é tudo farinha do mesmo saco. Tá que o humano raciocina, o bicho não, mas a gente é tudo farinha do mesmo saco. Como existem bichos que são cruéis, que são maldosos, que são ruins com o próximo, assim também existem humanos que maltratam os outros humanos, que não estão nem aí para os outros humanos e prejudicam a sociedade. Mas existem também humanos que são bondosos, que são carinhosos, cuidam de quem ele ama. Assim também existem bichos que cuidam de quem ele ama, são bondosos também. Ou seja, na natureza, seja humano, seja bicho, sempre vai ter um mau elemento e um bom elemento. Então, gente, essa foi a recomendação que eu fiz. O livro As Aventuras de Pi é um livro muito bonito. Ele tem 3 partes e, tipo, você que gosta de ler, vai, ó, ler num minuto. Mentira, vai ler muito rápido. E ele é muito bom. Fala sobre a cultura da Índia, fala sobre como são as pessoas na Índia. E você vai estar podendo ver a vida de um náufrago. E é isso. Eu espero que vocês gostem do livro. Eu vou colocar na descrição sobre onde você pode comprar esse livro.
Vou colocar lá embaixo na descrição. Vou colocar minhas redes sociais também. Me sigam nas redes sociais. Curtam a página do canal Monalita no Facebook. Me sigam no Instagram, me sigam no Twitter. E é isso. E vocês podem estar curtindo, me seguindo, pra estar acompanhando o desenvolvimento do canal, quando vai ter vídeo novo, quando não vai ter, e eu vou avisar tudo lá. E eu acho que é só isso. Compartilhem esse vídeo, curta esse vídeo. Então compartilhem com seus amigos, curta esse vídeo, se inscreva no canal e pra estar acompanhando os vídeos que vão ter, os próximos vídeos e tal. E é isso, gente. Se você assistiu até aqui, muito obrigada e volte sempre. Tchau!